Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu irmão e minha irmã, que me ouve neste momento. Meu nome é Everton Vital e hoje é dia 7 de janeiro e esse é o nosso 7º devocional do ano, onde estamos estudando esse livro aqui, Um Ano com C.S. Lewis. Então vamos para o texto de hoje. E o tema é Tremenda Bobagem. Se você não leva muito a sério a distinção entre o bem e o mal, será fácil dizer que tudo o que encontrar nesse mundo vem da parte de Deus. Porém, é claro que se você considerar certas coisas realmente erradas e acreditar que Deus é de fato bom, então não poderá falar assim. Você tende a acreditar que Deus vive separado do mundo e que certas coisas que vemos por aí são contrárias à sua vontade. Ao confrontar-se com um câncer, ou uma favela, uma comunidade, o panteísta poderia dizer: se você ao menos conseguisse enxergar tudo do ponto de vista divino, certamente entenderia que isso também é de Deus. E o cristão responderia: não diga bobagem, pois o cristianismo é uma religião de luta. Ele defende que Deus criou o mundo, o espaço e o tempo, o calor e o frio, as cores e os sabores, os animais e os vegetais. Tudo são coisas que Deus tirou da cabeça, exatamente como faz alguém que inventa histórias. Porém, o cristianismo também entende que grande parte das coisas desse mundo que Deus fez foram corrompidas e que ele insiste de forma bastante enfática que restauremos as coisas novamente. Há uma ideia muito comum e perigosamente confortável que precisa ser enfrentada logo no início. A ideia de que tudo o que existe no mundo pode ser atribuído diretamente a Deus, sem qualquer distinção moral. Se você não leva realmente a sério a diferença entre o bem e o mal, essa ideia parece até bonita. Tudo vira sagrado. Tudo é vontade de Deus. Mas o problema é que, no fundo, isso exige que a gente feche os olhos para a realidade. Porque se há coisas que são verdadeiramente erradas, e se Deus é verdadeiramente bom, então não dá para dizer que tudo o que vemos procede dele da mesma forma. Simplesmente não dá. A Escritura é clara ao afirmar em 1 João, capítulo 1, verso 5, que Deus é luz e nele não há treva alguma. E no Salmo 145, 17, que ele é justo em todos os seus caminhos. Por isso, o mal não pode ser explicado como simples expressão do seu ser. O cristianismo sempre insistiu numa distinção fundamental. Deus não se confunde com o mundo. Ele é o Criador e o mundo a criatura. Em Isaías 45, verso 5, o próprio Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro, estabelecendo assim uma separação radical entre o Criador e tudo o que foi criado. Paulo ecoa essa verdade ao afirmar em Romanos 11, verso 36, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, sem jamais confundir Deus com a criação. Quando alguém olha para um câncer devastando um corpo, ou para uma comunidade marcada pela miséria estrutural e diz: se você enxergasse do ponto de vista divino, entenderia que isso também é de Deus. O cristianismo responde com toda clareza e sem pedir desculpas: não diga bobagem. E não é falta de sensibilidade, é fidelidade ao evangelho. Porque o cristianismo não é uma religião de acomodação, é uma religião de luta. Essa luta aparece já na oração de Jesus, quando ele nos ensina em Mateus 6, verso 10, a pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se tudo já fosse plenamente expressão da vontade divina, essa oração não faria sentido algum. Ele afirma sem hesitação, o autor afirma sem hesitação que Deus criou o mundo, o espaço e o tempo, o calor e o frio, as cores e os sabores, os animais e os vegetais. No princípio, criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, verso 3 afirma que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo isso nasceu da liberdade criadora de Deus, como alguém que inventa uma história, não por necessidade,
mas por amor. O salmista reconhece essa liberdade criadora ao declarar no Salmo 135, verso 6: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra. No entanto, a fé cristã também é honesta o suficiente para dizer: algo deu errado. Em Romanos 8, capítulo 20, Paulo afirma que a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E no verso 22 ele acrescenta que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Grande parte daquilo que Deus criou foi corrompido. Não porque a criação seja má em si, mas porque foi violentada, distorcida, desfigurada. A Bíblia é cuidadosa ao afirmar, no verso 31 de Gênesis capítulo 1, que Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas em Romanos 5, a Bíblia, verso 12, a Bíblia também não nos esconde que o pecado entrou no mundo e por meio dele a morte. Por isso, o Deus bíblico não nos convida a aceitar tudo como está, mas a participar da sua obra de restauração. Ele insiste, de forma enfática, que as coisas não devem permanecer assim. Essa insistência aparece no chamado paulino de Romanos 12, verso 2, para não nos conformarmos com esse século, mas sermos transformados. Onde há doença, Deus não pede contemplação passiva, mas cuidado. Onde há injustiça, Deus não pede resignação espiritual, mas compromisso. Onde há sofrimento, Deus não pede explicações fáceis, mas presença, denúncia e esperança. O profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, resume essa postura de forma brilhante e com precisão desconcertante. Ele diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? A fé cristã não espiritualiza o mal, ela o enfrenta. Jesus mesmo declara em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há forças no mundo que não procedem da vontade de Deus e que precisam ser confrontadas. Crer em Deus não é dizer que tudo está bem, é dizer que nem tudo está como deveria estar e que Deus não desistiu do mundo. E justamente por isso, nós não podemos desistir. Paulo nos injeta essa esperança, afirmando em Romanos 16, verso 20, que o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A luta continua, mas ela caminha para a restauração. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde. Amém. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.